Doutora Edna Zontini, sempre lembrando que o nosso bate-papo... Tem caráter apenas informativo, de um bate-papo, né? E a situação de forma concreta de cada caso, ele tem que ser avaliado por um profissional, tá? Que vai analisar a sua situação com efetivamente a legislação e o entendimento, aí sim te dá uma posição concreta da sua necessidade. Muito bem. Doutor, o tema de hoje é... Nós vamos falar algumas coisas e bater um papinho aqui sobre ações, né? Que envolvem entes públicos, né? Que ações que a gente pode mover contra o Estado, município, União, né? Que é o Brasil, digamos assim, né? A nossa federação. Que situações, o porquê. Então, falaremos um pouquinho sobre essas situações. Vamos lá, então. Eu gostaria de começar com as ações que envolvem o município. Né? Até acho que a primeira pergunta, eu falei isso hoje durante o programa, que já estamos no ar desde as 6 da manhã, Uhum. que é justamente assim. A pessoa está andando com o veículo dela numa via pública, certo? Aí tem lá um pequeno buraco, ou uma cratera, ou como queiram chamar, né? Que não acontece, tá, gente? Não, Isso aí não. quase não tem, né? E como a gente tem a questão dos impostos municipais, que todos nós contribuímos, eu queria, nessa primeira pergunta, saber se existe alguma ação que o munícipe pode mover contra, não sei se é a prefeitura exatamente, mas é contra o município, em cima da situação. Eu estou passando com o meu veículo, aconteceu ali um acidente ou danificou o veículo devido, né, a esse buraco, e aí eu queria saber se eu posso mover uma ação contra o município nesse sentido. Tá. Sim, sim, pode. Então é assim, olha, as ações de responsabilidade civil que envolve direitos materiais que são efetivamente o custo que você gastou, seja num veículo, seja numa situação que você perdeu dinheiro, tá? Ou alguma ação que envolve uma questão por dano moral, que você também pleiteia alguma indenização. Então, são as mesmas ações que você, no caso de um particular, de uma empresa, cabem diante do contexto contra o órgão público. Então, as ações e os pedidos são os mesmos, mas destinados a quem realmente tem a obrigação de reparar, tá? Então, no caso de uma via pública, né, na nossa cidade, no nosso Perfeito. município. Se o fato gerador do acidente é por uma questão do asfalto, de uma Isso, responsabilidade que demanda a prefeitura, que a gente denomina assim, isso, é. a ação é contra, sim, o município de Araras, Tá, através da Fazenda Pública. Então, na tá, verdade, você entra com uma ação. Bateu o carro por um problema lá no asfalto, tá? Um desnível, tá? certo. A responsabilidade é uma ação contra o município na pessoa da Fazenda Pública, que é a responsável, digamos, financeiramente para arcar com algum pagamento, no caso da procedência da ação, tá? Certo. Os requisitos são os mesmos. É um acidente de carro? Ok. Você tem que levantar 3 orçamentos, verificar um sempre da concessionária, o orçamento de menor valor, e você pleiteia no fórum, na Justiça Tá, Estadual, certo? tá. Tá. Digamos que for decorrente de algo relacionado a um bueiro, que a responsabilidade venha a ser do SAEMA, tá? Por conta do serviço de água e Isso, esgoto. perfeito. Claro, toda a situação tem que ser avaliada naquele caso concreto, tá? Mas se é algo com relação ao que o serviço de água e esgoto executa, então a responsabilidade é contra o SAEMA, Serviço de Água e Esgoto da cidade de Araras, Tá. tá? É direcionado ao Saema nesse caso. Exatamente, sim. Então, diante do contexto em si, vai se analisar quem é o órgão responsável e a ação intentada contra ele. A mesma coisa, teve danos financeiros, que são os materiais, teve dano moral a ser avaliado, precisava do veículo porque é um representante comercial e não conseguiu fazer as viagens a trabalho, conseguiu provar que aquela situação gerou um dano emergente, que significa o quê? Eu não pude trabalhar, perdi, sei lá, R$ 500 por dia, que é o Certo. que eu ia pegar, eu ia ganhar. Pode ser cobrado
Então, todos os pedidos serão analisados de acordo com o contexto em si, mas é possível. Tá? Entendi. Um acidente com um ônibus da TCA. Municipal aqui da cidade. Isso, Tá, você isso. estava dentro do ônibus e acabou Ou acontecendo. você batendo num ônibus, Ah, ou o tá. ônibus batendo em você. Certo, né? perfeito. Um acidente de trânsito com ônibus, ação também contra a TCA. Já tive situações onde o ônibus estava, a propriedade do ônibus em nome da prefeitura, do município. Então, quem fez parte nessa situação? TCA, município e o condutor do ônibus, tá? O funcionário Motorista, público. funcionário Sim, público, sim, certo. tá? Então, são análises, mas a possibilidade é concreta. A doutora teve ação nesse? Tive. E qual foi o desfecho ali? Se a doutora, claro, se é que pode, né, informar. Sim. O ônibus, ele manobrou, né, num local que tinha... Sei o que hoje... Aí, agora ele voltou novamente.
Aí, bem no finalzinho que a doutora estava falando aí, tá? Gente, olha, podem participar pelo Facebook, tá bom? Também pelo nosso WhatsApp, fiquem à vontade, viu? Sejam todos bem-vindos à nossa entrevista com a doutora Edna Zontini, a advogada que está aqui hoje falando sobre o nosso direito, sobre o município, sobre o estado, sobre o Brasil, por que não, né? Nós estamos, nesse primeiro início, nós estamos falando sobre os direitos que você tem referente a ações que podem ou não ser movidas contra o município, contra o SAEMA, por exemplo, que é o que a doutora citou agora aqui, tá? Doutora, tem casos ao contrário? Nesse caso de alguma coisa que eu digo assim, a pessoa move uma ação contra a prefeitura e ela não ganha, ou a prefeitura depois consegue reter o valor dessa pessoa que moveu contra a prefeitura ou não? No caso de acidente, esse tipo de situação. Veja bem, o acidente, para saber se há condenação do órgão municipal, vai depender da análise de culpa. Certo? Tudo bem, digamos no meu caso, né? Se tá assim. Isso. Nós entramos com a ação, porém ficou provado que a culpa não foi do condutor do ônibus, e sim da proprietária do carro. Ela não iria ganhar a ação. Entendi, porque ela estacionou em um local que não era para estar? Digamos que fosse isso. Entendi. Digamos que, porque a análise num acidente de trânsito, para saber se há a reparação de danos contra quem você move a ação, ela vai demandar uma análise da culpa no acidente em si, certo? Se não conseguir provar que a culpa é do condutor do veículo contra quem você entrou, no caso, motorista de ônibus, e conseguir provar que ele estava dentro, fez todas as manobras legais e o local que ela estava era proibido de estacionar, inclusive pelo Código de Trânsito, não vai ter culpa. Então, se o juiz reconhecer que a culpa não é dele, a ação vai ser perdida, vai ser improcedente. Tá. Então, ela não vai ganhar. E o município não vai pagar. Sim. Nem o condutor, nem a TCA, nem o município. Isso entra em estacionamento em vaga, por exemplo, em vaga de deficiente. Está lá sinalizado pelo Departamento de Trânsito aquela vaga de deficiente. Eu parei meu carro lá, não tenho autorização para parar, tá? E aconteceu um acidente de trânsito lá com um ônibus, por exemplo. Nesse caso específico, o juiz vai determinar que não ganha a causa porque eu estou estacionado em um local? A prefeitura pode justificar isso perante a ação? Muito provavelmente ela vai fazer, mas o meu entendimento é o seguinte, se fosse um carro de um deficiente físico e acontecesse, se a culpa fosse do motorista, não ia pagar? Não ia? Sim. Então, assim, ao meu entendimento, se fosse o meu caso, tá? Eu iria justificar que há uma infração de trânsito. Ok, você parou no local indevido. Certo. Regularmente estacionado, mas aconteceu um acidente onde o condutor do ônibus é o culpado. Então, não elide a culpa dele o fato de uma infração administrativa. Nesse caso, sim. Esse é o meu entendimento, tá? Agora, se o juiz vai entender assim, né, doutor? Sim, isso é interpretação. A doutora vai lá fazer o trabalho da Sim, advogada, né? Claro, mostrar para ele que... Com certeza, né? Em defesa, o argumento muito provavelmente será esse. Sem tá? dúvida, sem dúvida. Mas eu entendo que uma infração administrativa não tiraria... Chegou o cafezinho. Não tiraria a responsabilidade do motorista por ter causado um acidente. Porque na uma verdade... batida, no caso, né? Eu pergunto porque, assim, não era para o carro estar ali, né? Teoricamente. Sim, mas se fosse um carro de um deficiente ou de um idoso... Se fosse, né? E acontecesse, não seria... Eu tô aqui fazendo o papel do outro advogado, tá, gente? Perante a doutora Edna aqui, eu sou advogado do ônibus, tá? Do pessoal do município. Eu tô aqui justificando para ver os pontos que a gente pode entender melhor de como funciona, né? Essa questão das ações. Você pode receber uma multa. Certo? Porque estacionou em local qual indevido. valor. Exatamente. Sim. Mas, se houve um dano que foi causado por imprudência, imperícia do condutor do ônibus ou de outro veículo, você tem direito à reparação. Eu pergunto isso, doutora, porque assim, eu tenho certeza que a doutora também conhece bem a nossa cidade onde a gente mora. E nós temos, por exemplo, no centro de Araras, pontos que a gente olha, que a gente vai atravessar, por exemplo, de uma rua para outra. Eu vou citar um aqui, que é subindo o restaurante La Barca, que sobe do Lago Municipal. E quando chega na esquina, o primeiro carro que está estacionado aqui na ponta, você não enxerga quem vem de lá. Você não enxerga. São pontos que a gente olha e fala,
teria que ter um espaço ali que impedisse, digamos assim, as pessoas de estacionarem ali. Eu não sei se isso é possível por lei. Mas, salvo engano, não há um espaço e o pessoal não respeita? Eu não sei, eu acredito que não, penso eu que não. Mas um outro ponto que eu vou citar também do trânsito é na ponte que foi feita ali perto do Curtume ali, do antigo Curtume, que é aquela ponte que tem aquela mureta, que você é obrigado um pouquinho mais para frente para você poder enxergar quem vem vindo. Esse é outro detalhe. Isso compete à ação em caso de acidente por não visibilidade? Porque, na verdade, você é obrigado a um pouco mais para frente, senão você não enxerga quem vem vindo. E, de repente, aconteceu um acidente ali por você ter ido um pouquinho mais para frente para poder se orientar. Isso compete uma ação perante o município? A grosso modo, ao meu ver, sim. Se alguém Sim. me procurasse, é óbvio, eu ia analisar o contexto melhor, Sim. mas ali realmente é um ponto bem complicado. É. Você não vê. Não vê. Tem que ir, não tem. Ou Entendeu? você vai ou você fica. Exatamente. Então, Eu tô pegando esses sim, pontos. porque aí aquela mureta, a responsabilidade ali é municipal. Certo? O que aconteceu? Eles fizeram a licitação, uma empresa ganhou, fez a obra e alguém não fiscalizou adequadamente, certo? Exatamente. Então, a responsabilidade municipal. Porque não teria que ter aquela mureta ali. Ou teria que ter de uma outra forma. Exatamente. Perfeito. Porque, né? Eu entendo que foi feita aquela mureta por algum motivo relacionado. Acho que até a questão do rio ali, algum tipo de segurança, alguma coisa. Talvez, eu tô aqui. Sim, mas precisaria alguém, um órgão, um engenheiro responsável ter analisado o contexto, porque o contexto ele tem que ser avaliado. Porque ali ele é um pouco alto também, É quem isso. vem sentido Curtume, Perfeito. certo? Para quem está ali na Dona Renata, conseguir que é ter do mercado ali, do supermercado, né? ter a visibilidade, para você não precisar adentrar para saber se está tendo trânsito. Perfeito. Esse seria o correto, né, doutor? Exatamente. Esse seria o correto. A gente está citando os casos aqui, gente, para vocês irem entendendo, né? São pequenos detalhes que a gente vai vendo na cidade que a gente fala, será que tem direito, será que não tem, né? Um outro detalhe com relação a isso, doutora, a gente está falando aqui agora a gente veio com a Zona Azul, né? Sim. A gente voltou com a Zona Azul, desde ontem a gente está com a área azul. E a Zona Azul eu acredito que tem uma empresa que administra essa questão, e eu não sei se a prefeitura tem envolvimento nesse sentido ou não. Uma grande pergunta, que é de muitos munícipes, e eu não sei nem se de repente eu vou fazer essa pergunta à doutora, a doutora vai também saber, dentro do conhecimento da doutora, informar. É com relação eu pago meu ticket, Zona Azul, 2 horas. Fui fazer o que eu tenho que fazer, bonitinho, tá lá meu ticket, lindo, maravilhoso, e roubaram o meu carro. Roubaram o meu carro com o ticket da Zona Azul. Essa é uma pergunta que o pessoal sempre faz e eu, não sei. Existe algum direito perante o município ou a empresa da Zona Azul? Bom, vamos lá. Partir pelo princípio que com certeza existe um contrato, acredito que de concessão, não sei o nome da titularidade desse contrato. Eu também, exatamente. Tá? Realmente eu não vi, mas ao meu ver, o município faz uma concessão para que a empresa particular, uma empresa privada, administre os estacionamentos rotativos. Exatamente. Perfeito. Então, furtar o seu veículo, tá? Existe a responsabilidade, porque eu entendo que existe um dever de fiscalização. Você está pagando ali, tá? E aí, nós vamos ter que adequar e, bem provável, uma possível responsabilidade do órgão municipal. Claro que precisa aí, nessa situação específica, analisar os termos do contrato, mas eu acredito, a grosso modo, sem olhar o contrato, nada, que é possível, sim, uma solidariedade da prefeitura, do município de Araras, tá? Compete porque eu acho que a gente vai ter que fazer o boletim de ocorrência do roubo, do furto, no caso, não roubo, furto. E claro que a gente vai ter que comprovar que a gente pagou esse ticket, ou através do comprovante de papel, ou através do aplicativo, né, que tem tudo lá relacionado, para depois a gente, claro, ver junto, que nem a doutora falou, uma análise mais profunda do caso, para a gente tentar entender. Mas essa é uma pergunta. Então, existe, de repente, a possibilidade de se averiguar uma possível ação. Com certeza. Porque Exatamente. essa é uma pergunta que todo mundo fazia. Assim,
Pode não ser contra o município, só contra a Sim. empresa, ou não contra a empresa, só contra o município, mas que existe. Aconteceu o fato, não deixe para lá achando que você não pode fazer nada. Então. Tá? Isso é importante a doutora colocar. Então, veja bem, digamos que você tem seguro no seu veículo, tá? O seguro vai cobrir. Porém, existe aquela perda da sua... Ai, como que denomina isso? A classificação lá. Já que você usou o seu seguro, você Sim. tem aquelas classes que se você não usa, tem uma... Tem, me fugiu tem o um nome nome mesmo. tá? Verdade, verdade. Dentro do próprio seguro, né, doutora? Isso. Se você faz um seguro por 10 anos e nunca usou, você está numa classe X que te gera desconto do valor a ser pago, certo? Se você usou, você perde uma classe. E você tem como apurar isso, tá? Isso é fácil. Digamos que você está na classe dos 20%. Seu seguro é lá, você perdeu lá R$1.000. Aqui está falando classe de bônus seguro. Isso, é o bônus, perfeito. Exatamente. Você pode avaliar a possibilidade de cobrar esse bônus, porque você está tendo um prejuízo. O seguro pagou seu carro. Tá bom, Isso. teve um furto, você tem seguro. Sim. O seguro vai te repor em dinheiro, ok. Mas você perde o bônus. Você acaba ou perdendo. inteiro ou uma classe. Você pode cobrar isso aqui. Tem mais essa. Isso, você pode avaliar a perda disso daí, por conta de um furto na área de zona azul, tá? Então, é importante a gente colocar isso, e muito importante que a doutora está colocando, porque realmente é uma dúvida de todos. Sim. Né? Quando se volta a cobrar a área azul, e se volta direitos também. Sim. Né? Porque o pessoal está... inclusive eu fiz uma pesquisa, doutora, na nossa página da rádio, e teve 70% a favor e 30% contra a Zona Azul. Né? O grande argumento nos comentários é justamente que a gente paga bastante imposto já e agora tem que pagar para estacionar carro. Eu tenho uma visão que é o mal necessário. Sempre achei que, infelizmente, tem que ter. Porque eu tenho essa opinião, não sei a da doutora, mas... Eu também concordo. Infelizmente é um mal necessário porque você vai no centro, você não consegue estacionar o seu carro. E principalmente quem vive de lojas que precisam do público lá. Né? O lojista reclama, né? Porque o cliente dele não consegue parar. E vai embora. E vai embora. Claro, porque a pessoa hoje em dia do jeito que a gente vive, né? Exatamente. Deixa eu dar bom dia aqui a Cleide Duarte, só a doutora, que ela chegou junto com a gente. Bom dia. Tudo bem, Cleide? Seja bem-vinda novamente ao nosso programa. É sempre um prazer ter você junto com a gente. Ela colocou aqui, bom dia, meu amigo, ótima quarta-feira para todos nós. Grande abraço. Obrigado, Cleide. Desculpa, doutora, a doutora ia colocar mais alguma coisa? Eu só ia colocar também, não faz parte aí do nosso tema, mas essa questão do bônus pode ser cobrado em qualquer acidente entre particulares, tá? Por quê? Porque é alguma coisa que ninguém dá importância e, de repente, num bônus, você pode perder aí 30%, depende da classe que você tá. E é verdade. Então, tudo bem, você tem seguro? Tá, o Fabiano bateu no meu carro. Sim. Eu tenho seguro, o seguro pagou, mas e meu bônus para o próximo? Eu entro com uma ação de cobrança contra ele desse bônus aqui que eu vou perder pro próximo. E a gente perdeu um bônus de um seguro... Sim. X de 5 mil, por exemplo, são R$1.500, né? Exatamente. Se tá? não faltar R$1.500 para você e você quiser pagar, tudo bem, mas... Não é só porque você tem o seguro que você também tem perdas. Então, se o causador, realmente a pessoa que causou, você move contra quem causou. Agora, se os dois tiveram culpa, é outra história, aí não dá, tá? E se a culpa foi sua, também não. Mas sendo a culpa e havendo a possibilidade de ser provado, né, que a culpa é do outro, do réu, digamos assim, pode ser cobrado esse bônus. Muito bem. Doutora, toma um cafezinho aí, fique à vontade, viu? Gente, olha, deixa eu mandar um abraço especial aqui a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pela audiência, viu? Pessoal do aplicativo, pessoal do site, pessoal do Facebook, muito obrigado de verdade. Nós estamos ao vivo com a doutora Edna Zontini aqui, viu? No nosso quadro Pergunte ao Advogado, todas as quartas-feiras, às 8 da manhã. Você pode participar junto com a gente, enviando a sua pergunta pelo Facebook, pelo WhatsApp, ou também pelo aplicativo e pelo nosso site, tá bom? Doutor, eu acho que os pontos principais, justamente esse. Só um resuminho dessa parte do município. Então, acidentes que envolvam uma via pública com buraco ou um bueiro, alguma coisa, é possível ação. É possível. Muito bem. E com relação à questão de furto de veículo
quando você faz o pagamento da área azul, que agora voltou ontem, né? Também é possível uma análise. É possível. Então, muito bem. Exatamente. Então, essas duas que eu acho que são as duas questões que o pessoal mais tem dúvida. Sim, eu né? também entendo que sim. Nesse caso específico, sim. Agora, gente, a gente vai abrir aí um pouquinho para o Estado, doutor. Eu gostaria que a doutora explanasse assim, alguns pontos ou alguns tópicos que a gente poderia mover a ação contra o Estado, especificamente. Tá. Contra o Estado de São Paulo, ou qualquer Sim. Estado. É o mesmo exemplo se você está lá na capital. Também, digamos que acontece um acidente por desnível, alguma coisa. Sim. É a mesma lógica. Tá. A única coisa é que aí você vai mover contra o Estado de São Paulo. Não é a Prefeitura de São Paulo, é o Estado. Ah, tá. Bom, depende aí a localização, Sim. tá? Então, no caso aí, ou, tá, se você está em Santo André, existe aí o município de Santo André, então, tá? Vai aí avaliar exatamente onde você está. Isso. Na pista, tá? Na pista. Rodovia, Isso, muito na bem. rodovia. Isso. Se é uma empresa, se é uma rodovia que tem uma concessão... Como nós temos aqui, exatamente, né? aí tem Nossa região, Autoban, tem várias que agora artérias, não me muito lembro os nomes. A responsabilidade são dessas concessionárias. Aí move ação contra a concessionária. Não é o Estado. Não Tá. é o Estado. Se tiver uma pista, eu acho que São Paulo estão todas sobre concessão. Eu acho que sim. Mas também. vamos dizer que alguma pista não tá, tá? Sim. Aí é contra o Estado, tá? Tá. Se então uma determinada pista, uma rodovia, não está com uma concessão de alguma empresa privada, a responsabilidade é aí do Estado. Entendi. Se ela for estadual, tá? Então, foi causado um acidente devido à rodovia estar em más condições. É desnível, Isso. é animal na Buraco, pista, enfim. não sinalizada. Não sinalizado. Tá? Perfeito. Aconteceu um acidente, se existe uma Isso. concessão por uma empresa privada, move-se ação contra a empresa. Exatamente. Se não existe a concessão, Contra- Estado. Exatamente, tá? Tá, muito bem. E aí, o entendimento, principalmente na questão das concessionárias, é que há uma relação de consumo, certo? Então, entra-se no Código de Defesa do Consumidor, Tá. tá? O que isso São gera duas numa... esferas. Não. Tá. Quando você fala de uma relação de consumo, a responsabilidade é objetivo. O que se analisa? Analisa o acidente e o prejuízo. Ponto. Tá. Por quê? Porque está um desnível, um animal na pista é uma atividade inerente da concessionária que tem que fiscalizar. Certo. Ponto. Tá certo? Então, não tem Isso. nem que ser avaliado se é culpa, se agiu com dolo ou culpa, não. É ganho de causa, Sim, literalmente. sim, tá? A menos que comprovar que o cara foi lá e ele quis bater o carro. É Sim. outra história. Aí, Mas aconteceu o acidente, um cachorro atravessou a pista, a pessoa se acidentou, teve os danos aí. É uma ação de reparação, de indenização contra a concessionária, chamando-se a proteção do Código de Defesa do Consumidor, por quê? Existiu o cachorro, o acidente, prejuízo, ponto. tá. Tá? Entendi. Olha que situação, né, gente? Essa é uma informação que eu também não tinha conhecimento. Isso, é. E é contra a empresa, no caso específico, se tiver, claro, uma empresa que administre a rodovia. Isso, é. Muito tá? bem. Tá. E se a empresa não administra, aí é o Estado. Sim, aí é o Estado. E é o procedimento para mover uma ação contra o Estado é o mesmo? Se procura, se analisa o caso, procura o seu advogado da sua confiança e o advogado Exatamente. faz todo o procedimento. Isso, tem que ter os orçamentos, sempre aquela Sim. história. Uma questão que envolve veículo, você tem que ter os orçamentos. São 3 orçamentos, um da sua concessionária. Tem que ser sempre da concessionária? Um tem. Porque assim... Mesmo que for um carro que já, tipo, com mais de 20 anos de uso? Então, mas o que a lei determina é que seja de precisa uma... ser concessionária. Tá? E sempre é o de menor valor, que é o acolhido pela justiça, tá? Tá. Isso a doutora falando em termos de Orçamento, reparos do veículo. Isso, Tá. exatamente. Agora, por exemplo, se demandou medicamentos, porque o acidente foi bem mais grave, aí é o que você teve de custo. Além né? disso, tem o seguro DPVAT nessa situação, doutora? Tem, né?
A Tem. Franzine DPVAT Seguros, que é uma das parceiras, que inclusive está junto com a gente no programa das 18 às 20 horas, o Fernando, né? No texto dele fala sobre isso, justamente sobre a questão, né, se você sofreu algum tipo de acidente de trânsito, teve gastos com medicamentos, fisioterapia, também é possível essa parte, né? Também Geralmente o seguro DPVAT ele tem que obrigatoriamente ser administrativo, né? Então é certo. isso, acho Que é é o o que que eu ele li. faz, Isso. tá? E Mas compete também. sim, né? existe esse possível recebimento também, tá? Sim, tá. Eu realmente fiquei assim um pouco espantado com relação principalmente a animais na pista, né? Porque eu fico aqui pensando como é que uma empresa vai administrar um cachorro atravessando a frente de um veículo. Eu sei que é responsabilidade deles, né? Mas eu fico aqui pensando, o animal passa, infelizmente a gente acaba ou atropelando o animal e aconteceu algum tipo de acidente, não grave, mas aconteceu, você acabou Sim. batendo no veículo ali. E você aciona a empresa juridicamente devido àquele veículo. Uma visão mas aqui. infelizmente Mas é é lei, atividade é dela, direito, né? e ele tem que Que é possível fiscalizar. você estar em todo lugar, a gente sabe que não, mas Mas é o tem risco que- da atividade, tá? Por isso que a gente paga, né, Sim, doutora? exatamente. Para ter uma é o rodovia risco da boa, atividade. segurança, guincho, inclusive quando acontece algum tipo de imprevisto, né? Dentro das rodovias que são de concessão, claro, de empresas privadas. Mais um detalhe, doutora. Questão do Brasil agora. Então, é a mesma lógica numa rodovia administrada pela uma rodovia federal, tá? Federal. Sim. Rodovia Rio Santos, ela é federal? Já não sei Eu falar acho pra que é. A você rodovia qual. Rio Santos é que liga o litoral norte ao litoral sul. É. É uma rodovia bem grande, inclusive vai dar acesso ao Rio de Janeiro. Eu acho que ela é federal. Pode ser. Penso Assim, eu não sei falar para Sim, você quais sim, são, tá. mas se a rodovia é administrada pela União, é a mesma lógica contra a União. Se tem concessão contra a empresa concessionária, se não tem, contra a União. Tá, é a mesma lógica. Se É for a em mesma rodovia, coisa. Você se só for muda- se for em via pública, município. Se for rodovia com concessão de empresa privada, a empresa privada. Se não tiver Isso. concessão, Se é estado. estadual, estadual. Se for da União, a Sim. rodovia da União, no caso Todo federal, todo o contexto, todos os pedidos é a mesma coisa. O que muda é o polo passivo. o que muda é quem você vai entrar contra o processo. Exatamente, de Ah. acordo com Com onde você está. aquelas rodovias famosas que estão sempre emburacadas lá do Nem norte. fale. Minas, muitas Cantinho de delas Minas. são de responsabilidade da União, certo? É. Então, Aquelas que o pessoal do Exército, no antigo governo, né? Recapeou Isso, tudo, deixaram isso. bonita, né? isso. Algumas acho que foram, deu-se para fazer, algumas acho que não, né? Não deu tempo. Que é aquela história que sempre fala e muda ano, sai ano. Isso faz parte, né? Doutora, um outro detalhe que eu gostaria de perguntar para a doutora, principalmente com relação ao Brasil, né? O município, eu acho que basicamente são ações, eu não sei nem depois se a doutora quiser citar algum tipo de outra ação que pode se mover contra o município, de repente voltada à saúde, alguma coisa, enfim, né? Mas principalmente contra o Brasil, né? Quais outros tipos de ações, assim, a doutora tem conhecimento, ou já viu com outro doutor, ou com uma outra doutora, ou a doutora mesmo já pegou algum caso a nível processo contra a União, contra o Brasil, de um grosso modo? Eu efetivamente nunca fiz nenhum, Tá. tá? Mas além desses aqui Que nós estamos relacionados, citando, isso. São as ações de medicamentos também. que a gente já falou também Já sobre falou isso. uma vez um tema aqui, Sim. tá? Que você pode mover a ação contra o município, estado e a União, tá? Isso. Teve uma que eu fui nomeada pela OAB e eu realmente, a princípio, eu entrei contra o município, que é possível. Tá. Mas um juiz aqui tem o entendimento que não, que teria que ser, por conta da situação de uma decisão superior, teria que ser contra a União. Tá. Então, nesse caso, ela foi remetida para Limeira, que é a nossa Justiça Federal. Eu saí porque a atuação pela Defensoria Pública é só no limite de Araras. Tá. E lá é nomeado um outro defensor público. Certo. Tá?
Então, eu não continuei depois, mas é uma ação, tá, contra a União, que é para fornecimento de medicamentos. Nesse caso específico era de medicamentos. É, medicamentos. Tá. Alto custo? Eu acho que era... É o que normalmente... na verdade, era alguns que não estava... não podia Falta. ser os genéricos, tinha Ah, que ser tá. o específico. Sim, E aí, por isso que demandou a necessidade de de ação. intentar a ação judicial. E aí, depois foi para a Justiça Federal, que é o órgão competente nas ações contra a União. Não é a Justiça Estadual, Tá. tá? E assim, de um grosso modo, o pessoal às vezes brinca, né? Eu quero processar o presidente, porque ele está fazendo mal para o país, direcionando ações. Por exemplo, é uma pergunta aqui vazia, mas é uma boa pergunta. O pessoal reclama muito com relação a governos, e a gente até falou isso sobre agora, com relação a desvio de dinheiro, certo? Nós temos muitos casos onde mostra na própria televisão, casos comprovados de desvio de dinheiro público. Público, dinheiro nosso, de impostos e tal. Um cidadão comum pode mover uma ação contra a União devido a estar comprovado que o presidente ou qualquer outro cargo executivo lá em cima, já comprovado, que ele fez um desvio de dinheiro que era meu, que era da doutora, que era de todos? Nossa, Fabiano, não sei. Que pergunta, uma situação que eu nunca parei para avaliar. E nem se a União seria responsável, a pessoa em si. Aí precisa demandar uma análise. Quem seria a pessoa do polo passivo? A União? Ou a própria pessoa em si? Especificamente a Por pessoa quê? que foi É comprovada. um crime. É um crime. Primeiro ponto. Tá. Primeiro ponto. Vou nem adentrar de um cidadão Sim. comum fazer uma ação dessa de uns riscos. Tá. Riscos pessoais. Né? Mas tudo bem, digamos que a pessoa queira Sim. fazer. Aí teria que ser avaliado contra quem? Porque eu não sei se a União teria responsabilidade sobre os atos, por exemplo, de um presidente. Sim. Ou ele teria que responder como ele, pessoa Física. Realmente, Olha, eu não sei te responder ao certo. essa pergunta veio porque eu lembrei agora que Tá. ontem eu estava assistindo o Datena e ele falou do Gedel. E ele até foi muito taxativo, né? Ele usou a expressão, você roubou o país, você roubou isso, você roubou aquilo, você deveria estar preso. Isso palavras do Datena, tá? E aí, me veio agora na cabeça, eu falei, não sei. Porque, olha, eu entendo, lembra das ações lá que envolveram o nosso presidente, né? E todos aqueles acordos, todas aquelas empresas que estavam todas Sim, envolvidas. O que aconteceu? Eles começaram com o Ministério Público, né? Com aquela força-tarefa lá. Eles Isso. começaram a fazer os acordos de delação premiada, certo? Perfeito. Com a devolução de valores. Perfeito. E devolveram. Alguns devolveram. Sim. E não era pouco. Não eram poucos. Esse valor acho que está em algum processo. Sim. Né? Mas, naquela ocasião, cabia a essa equipe estar administrando todo esse processo, todas essas delações, mas eu não sei se foi algum órgão moveu uma ação de restituição de valores. Eu não tive conhecimento, tá? Uma pergunta que surgiu, não sei, né? Realmente, que nem a doutora falou, um cidadão comum fazer isso é um pouco preocupante, mas nós temos no nosso país muitas pessoas que eu acho que teriam coragem de fazer. Então, né? eu precisaria saber se existe um advogado que teria... A coragem de também acionar. Exatamente, porque um cidadão comum não pode mover uma ação se não for por meio de um advogado. Eu fico aqui que pensando... é o único profissional que tem a capacidade para tanto. Eu fico aqui pensando se o ex-presidente não teria essa coragem de acionar o atual presidente e se ele não tivesse um advogado que, se tivesse um direito, claro, eu não sei se pode ou se não pode, ou ao contrário também, o atual contra o ex, eu não sei porquê. Realmente é algo eles se amam tanto, né? Então, a gente precisa não sei mesmo, analisar com mais calma. Nunca pensei também na hipótese. Veio agora porque eu lembrei do Datena, a doutora estava falando de processos contra a União, e aí veio, eu falei, o Datena falou e eu fiquei na dúvida. Estamos falando sobre
processos contra o Estado, contra o município, contra o Brasil, e no caso da União, né? Com a doutora Edna Zontini, ela que é advogada junto com a gente nesta quarta-feira especial aqui no programa Bom Dia Interativa. Dando um abraço também aqui ao Facilimp, ao pessoal da Facilimp, o Jorginho, né? Sempre acompanhando também, o Edinaldo junto com a gente. Pessoal, a Ada Celeste Barbosa, e o pessoal hoje tá firme aqui junto, hein? O pessoal não tá perguntando, mas hoje a Gisele também junto com a gente. Rapaz, olha, o Fabinho do Fabinho Lanche também. Pessoal da Perfect Elétrica, lá de Leme, acompanhando também a nossa programação. E o pessoal do nosso app. Deixa eu dar uma olhada aqui, doutora, quem que está no nosso aplicativo. Vamos ver quais o pessoal que estão junto com a gente aqui no nosso app. Me agradeço a todos pela Nossa, presença, nem pelo fale. acompanhamento, né? Pessoal sempre acompanhando a nossa programação. Deixa eu ver aqui no Auto DJ, estatística. Vamos lá. Pessoal, no aplicativo Leme, Campinas, Conchal, Americana. Rapaz, vocês estão no aplicativo acompanhando a gente, né? Que bom, gente, que bom. De verdade, obrigado mesmo pelo carinho. Muito obrigado pela audiência. Sempre muito bom ter vocês. A gente sempre fala, né? O pessoal às vezes não interage, Sim. mas fica só observando. Sim, mas pode fazer uma perguntinha. Né? Não custa, né? Claro. Vocês viram que eu pergunto, né? Sim. Até coisas que às vezes, né, não é para perguntar, a gente pergunta, mas a gente tem que fazer a pergunta para a doutora. E a gente só vai descobrir depois, a gente vai adquirindo conhecimento perguntando. Sim. Por exemplo, Com certeza. vocês sabiam aqui dessa questão de quando o seu carro é furtado no centro de Araras, por exemplo, e você paga lá a Zona Azul, você poderia, de repente, ter um entendimento de possivelmente mover uma ação? É um esclarecimento gigante que a doutora Edna colocou para nós hoje, viu? E realmente é um caso que não é difícil de acontecer, infelizmente, Sim. né? Porque nós vivemos num país que hoje, né, a criminalidade é altíssima. Então, nós sabemos que o veículo lá, mesmo com a área azul, e a gente acompanha, né, doutora, as notícias. Todos os dias eu posto as notícias no grupo Sim. dos patrocinadores, Sim. no grupo dos ouvintes, na nossa página do Facebook, e todo dia tem uma situação ou outra. Ontem mesmo, a Polícia Militar encontrou 5 motos, né, que foram furtadas no Jardim Miriam. Eles foram atrás de uma moto, chegou lá e encontrou mais 4. Sim. Então, tem... E assim, olha, situações. As ações são várias situações. A gente não falou sobre moto, mas pode ficar à vontade. Eu vou fazer Cita pergunta. algumas, mas, por exemplo, né, algum abuso da guarda municipal, certo? Poderia analisar também uma responsabilidade do município, tá? Tá. Eu já atuei em um que foi de anos atrás, onde eles agiram contra um grupo de amigos numa festa de peão. Na época, o mais prejudicado foi um menino Certo. de cor negra. Certo. E era menor, tá? Na época. Isso faz muitos anos, tá? E Ele já é de maior hoje, né? hoje é Sim. maior. E, na verdade, foi retirado da festa e foi um abuso, sim, e que demandou uma sindicância, um boletim de ocorrência e demandou uma ação civil. E a prefeitura, o município, foi condenado em reparação de danos morais. Tá. Então, assim, a gente às vezes cita alguns, porque também nem lembra de outros fatos, né? E Sim. falando, mas existem várias possibilidades quando há excesso, tá? Tem que ser levado a um profissional para analisar o caso e verificar se naquela situação não cabe uma ação que nem toda ação demanda um prejuízo financeiro. No caso dele, Sim. claro, a gente cobrou também os honorários que eles tiveram que pagar para os advogados acompanhar a sindicância, o processo criminal, que dá para você também cobrar numa ação indenizatória. Sim, perfeito. Mas a situação maior ali foi um dano moral. Tá? E no caso de guarda municipal é prefeitura. Polícia Militar é Estado? Isso, exatamente. No caso de abuso de polícia militar, policial militar é Estado. Exatamente. É a mesma ação, porém, direcionada ao Estado. Sim, se for rodoviária, mesmo, vai para a União. Então, Isso. assim, tudo vai demandar contra quem e o órgão que for, certo? Perfeito. Então, nesse caso, a Guarda Municipal foi com uma ação contra o município, tá? Entendi. Doutora, a gente falou sobre os veículos que pagam a área azul na cidade
e a doutora já explicou como é que funciona, as motos, elas não têm que pagar na Zona Azul, tá? Elas não são obrigadas a realizar um pagamento, pelo menos por enquanto, tá certo? E no caso de furto da moto, existe, nesse caso, responsabilidade ou não? Eu acho que não. Eu também acho que não. Desde que ela não, se ela Eu não acho tiver que seguro, infelizmente. porque é um caso específico, né? É. A moto não tem, ela não paga área azul, porém também ela não tem esse direito caso, infelizmente, venha acontecer uma situação. E a gente sabe também o quanto que está tendo de casos de Bastante. motos. Então, assim, eu sei, né, Eu não que a sei. situação financeira hoje aperta, mas eu aconselho que você é um método mais econômico, né, um veículo bem mais Sim, econômico, sem dúvida. mas seria bom avaliar um seguro, se Seguro, não né? compensa o risco, Até né? porque o seguro de moto e de Honda Bis, vamos citar aqui o modelo e a marca, eles são um pouco mais alto o valor também, né? Eu não tenho ideia Mas eles quanto são. é. Perto de veículos são. Eu É, sei que é. Até porque eu acho que a alta demanda de furtos e roubos também é é. maior, né, doutor? Então, O Fábio tinha, eu as me lembro seguradoras. dele que ele tinha um seguro da XT. Ah, Eu não me lembro se equiparavam a um carro, eu não me isso. lembro. Mas é bem próximo. Mas realmente nós tivemos É. furtado. Nós tivemos a nossa casa furtada e levaram o carro, mas foi encontrado, e levaram a moto, que ele nunca mais foi. Agora, imagina se você não tem. Quando foi isso, doutora? 2017, se eu não me enganar. Vocês não estavam na residência. Não, a gente foi numa excursão para Aparecida do Norte, né? E assim como ia quase todo ano com a Sim. família. E tinha o guarda de rua, que a gente até avisou que ia viajar para dar uma olhadinha. Sim. Aí na garagem de casa, que era lá no Fátima, a gente até o Fábio colocou a posição dos carros. Ele colocou a moto bem no canto, esterçou o carro para ficar bem. Para esconder, entre aspas. Isso nós fomos na sexta-feira, depois do almoço. Quando a gente chegou no domingo, que a gente começou a olhar e não ver nada e ver aquele portão, ou seja, entraram, levaram muita coisa, levaram o carro, a moto. E por aí foi. O carro nós achamos 3 horas depois ali na Nestlé, no Grêmio. Grêmio, né? Na Nestlé. Tá, No sim. clube. No Grena. No Grêmio. Grena. Estacionado na rua, sem a chave, né? Mas inteiro. O Inteiro. veículo inteiro. Inteiro. Aí a Tá. gente pegou a chave reserva, Claro, foi lá claro. buscar. E a moto nunca mais. Ouviu-se que ela estava rodando, que já era uma XT, né? No Sim. José Almeto, mas nunca achamos mais nada. Que coisa, não, doutor? É. E nem suspeito nada. Foi Não. feito o boletim de ocorrência, Foi. claro, né? Nem Mas suspeito nada. vocês tinham cama de segurança já na Não. época? Não, Não. tinha. Nossa. Foi. E é uma situação, né? A gente chega, a gente se depara. E foram os veículos ou alguns produtos de dentro da casa também levaram ou não? Doutora, Levaram as 2 TVs, levaram um notebook, o tablet não viram que estava embaixo da minha agenda. Tá. Levaram roupas do Fábio, blusa, Nossa. tênis. Levaram uma blusa minha, uma jaqueta que ele tinha me dado de aniversário, Sim. que parecia masculina, mas Sim. levaram. Bom, reviraram tudo, né? Quebraram gaveta. E assim, o que eu mais sinto levaram as minhas joinhas de criança, Tá. que eram ouro, né? As São- anéis de pulseira e bolinha, Sim. meu anel de formatura, que isso nunca mais, né? Porque... E o que levaram bastante foram minhas semijoias, que eu vim acumulando há 5 anos, comprando um pouco por vez, que eu Sim. sempre gostei. E essas de criança, que era de bolinhas, aquelas São bolinhas de ouro lembranças, né? São amarelo, né? Anel de E- chapinha. E eu fico assim E- pensando, porque é incrível, né? É. Como que eles sabiam que vocês não estariam lá, né? É. Essa é uma pergunta Que não quer que calar não até quer hoje. calar até hoje. Eu fico imaginando, falo, como E é que eram pode, peças né? que você não ia achar outras iguais na cidade. Que coisa, Mas- não, doutora? é. Que coisa. Nesse caso específico, eu acho que não, mas a pergunta que não quer calar. O guardinha de rua tem responsabilidade? Eu entendo que não. Por que a doutora não paga? Ele não pertence a uma empresa? Ele não Mas tem CNPJ? Você vai... assim, eu Claro também que nunca não fui. ele, não ele pessoa em si, mas a empresa ao qual ele presta Mas, na serviço. verdade, eles têm empresas que, para mim, são todos autônomos. Eu acho que alguns têm, viu? Então, a Por gente... exemplo, eu vou falar um pouquinho mais. Nesse caso de rua, realmente, eu acho que até a maioria são autônomos, 95%. Mas tem um ou outro que tem empresa. Mas no caso específico de alguns lugares, condomínios,
Por exemplo, condomínio que tem monitoramento, eu acho que eu usei a expressão errada. Por exemplo, tem aquele bairro, Jardim, acho que é Nova Europa. Ele existe na subida do Parque das Árvores, onde era a antiga delegacia de polícia, no sentido de voltar, no sentido volta. Tem um posto de combustível, aí tinha uma delegacia. Você entra ali. Tem a parte externa. Que era a polícia militar. Isso, a polícia militar. Tem a parte externa e a parte interna, que daí sim, tudo bem, tem a segurança do condomínio. A parte externa é uma empresa, sim, que monitora todas as residências ali. Tá? Isso é fato, até porque você vê ele uniformizado, você tem uma guarita na entrada, apesar de ser aberto, qualquer pessoa tem acesso, mas com certeza é uma empresa. Tá. Nesse caso específico, não sendo condomínio, mas só citando esse bairro porque é o que veio na cabeça agora. Cabe uma ação nesse caso específico, em caso de furto, porque a doutora vai viajar. Avisou o menino que fica ali na guarita, avisou o rapaz da moto. E aí, simplesmente entram, levam e vai embora. Eu entendo que é possível. É Demanda possível. estudo, nunca Claro. tive. Mas, assim, salvo engano, eu acho que eu já cheguei a dar alguma fuçada por algum motivo, mas eu acho que há viabilidade, sim. Tem que Tá? se estudar, claro, Sim. o caso, né? Os guardinhas de rua, no caso nosso lá, eu nem fui pesquisar. A gente tentou pressionar, se ele não viu nada, tal. Né? Mas também não É porque entraria. eu fico assim, realmente... Mas é complicado. Eles não fizeram isso em um curto espaço de tempo. E foi na sexta-feira, tá? Ou seja, a nossa casa ficou aberta sábado e o domingo, tá? Então, é impossível Então, foi muito estranho. Então, vizinhos não pegarem um WhatsApp, um celular. Diz que ninguém ouviu, ninguém sabia. Mas depois ia ver a casa aberta. Ia então, ver a casa aberta lá durante todo o dia, os carros não estão lá, o portão aberto, tudo. É que assim, acho que falta na gente também, até me incluo, né? A gente observar o nosso vizinho, né? Observar no sentido do quê? De tentar realmente analisar a situação do outro, porque, né? Alguma coisa de estranho Sim, tem. sim. Eles conhecem, o vizinho conhece melhor a nossa rotina do que nós mesmos. Você não vai ver que o portão tá sem cadeado, estourado, alguma coisa ali? Aberto, olha, Edna, tudo bem? Olha, o seu portão tá aberto, foi você que deixou, de repente, sem querer. Aconteceu alguma coisa? A gente falta um pouco disso, né? Tem isso, né? Muito bem. Gente, olha, faltando 9 minutos para as 9 da manhã, viu? Quero aqui deixar aqui meu agradecimento especial, primeiramente à doutora Edna, que mais uma vez esteve junto com a gente. E vou liberar um espaço aqui para ela fazer as considerações finais do nosso quadro Pergunte ao Advogado desta quarta-feira. Bom, é aquilo que eu sempre comento, né? Diante do tema de hoje. Acontecer alguma situação, não deixe para lá achando que, perdi mesmo ou não tenho o que fazer. Que é o que a gente faz. Eu sei, a vida que segue, a gente batalha para obter de novo, mas analise, vá atrás de um profissional, veja se não há uma possibilidade, né? Existem várias ações, existem situações que não dá, mas existem situações que dá para você brigar para alguma reparação do seu dano. Então, não deixe simplesmente para lá. E outra, uma consulta com um advogado, gente, não é prejuízo financeiro. Muitas vezes é um investimento, tá? Às vezes a pessoa, mas eu vou pagar uma consulta. Mas é o trabalho nosso. Perfeito. E muitas vezes é um investimento para você, no sentido de que você vê que é possível uma forma de reparação, ou qualquer nome que se dê à sua ação, de você ser ressarcida daquela situação, daquele momento, daquela necessidade, tá? É por isso que eu sempre digo, né? Quando a doutora Edna está aqui, eu sempre falo, o que vocês estão ganhando especialmente? Olha, nós estamos tendo uma consultoria de conhecimento, vamos chamar assim, com um advogado especialista e que traz para nós, e você ainda pode perguntar o que você quiser ao vivo para a doutora Edna Zontini. Às vezes você fala, eu vou no consultório, a doutora, né? Vai cobrar, aquela coisa toda, como a doutora acabou de colocar agora, né? É um investimento que você faz. Então, toda quarta-feira, nós temos a doutora Edna Zontini aqui. Se o problema é um investimento, gratuitamente. Ela está aqui, ó, se disponibilizando a vir, né? E colocar aqui o conhecimento dela a todos nós.
Doutora, mais alguma coisa que a doutora queira enfatizar, por gentileza? Nesse momento, acho que é só. Então tá bom. Lembrando sempre, gente, que o nosso bate-papo aqui é em caráter informativo Isso, e toda e exatamente. qualquer ação que você pense em mover, procure um advogado da sua confiança, uma pessoa que possa te dar a orientação correta do que fazer, tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez, doutora Edna, obrigado. Até a próxima quarta-feira, se Obrigada Deus a assim. você, Fabiana, e a todos que estiveram conosco. Até a próxima. Valeu demais, gente.